Cara, tem uma pergunta que tem a ver com o que você falou, mas assim, é mais uma dúvida minha, assim. A gente sabe que aqui no dólar, no mini dólar, aqui no Brasil, quem manda são os gringos, né? Os gringos são bem Muito, fortes. é. E assim, eu queria até fazer duas perguntas. Como você acha que é possível mudar isso, né? E assim, amanhã é a rolagem e tudo mais, e a gente sabe através do site da B3 que os gringos estão com uma posição gigantesca no dólar, tá? 130 mil contratos, algo assim. Então, 130. assim, o que a gente falou, né? Não é questão de viés, mas a gente sabe que vai ter uma briga boa, né? Você acha Vai que ter uma isso briga é boa. interessante a gente olhar, Cara, analisar, eu não olho mas isso. Eu não contexto, olho, né? sabe por Você não quê? olha. Eu não olho, sabe por quê? Porque às vezes essas posições. Por isso que eu não uso o book também. Muito Aham. difícil. A única coisa que eu olho é assim, book cheio, book vazio. Tá vazio agora, em cima de R$ 4, R$ 4,90, que depois da pandemia, tá vazio. Por quê? Porque os caras tiraram o dinheiro do Brasil, não estão acreditando, Aham. estão com medo da política, aquela coisa toda, o dólar sobe, né? Sim. Então, a única coisa que eu vejo. Agora, já vi várias posições desse que os caras vão lá, você fica olhando isso daí, a mesma coisa que o viés, fica olhando isso É daí, o os caras vão lá e viés. tiram a posição. Os caras tiram a posição. Uhum. Ou às vezes é uma posição que ele nem tá. É uma intenção, às vezes. Entende? Uhum. Então, eu não olho isso daí justamente por isso. Eu prefiro olhar o Eu não digo nem posicionamento padrão e reagir a ele. eu não digo nem no próprio book, eles já estão carregando essa posição aí, já tem um tempo, né? Lá no Sim. site da B3 tem lá a posição dos investidores não residentes. Está lá mais de 100 mil contratos, já é praticamente esse mês inteiro aqui, né? Então, assim, É, essa é a pergunta, né? do objetivo, vamos dizer que eles estão comprados, do objetivo deles daqui até aqui, aqui no meio pode fazer muita coisa, né, em vários dias. É, Então eu é. nem olho isso, entendeu? Uhum. São posições que eles estão carregando a médio e longo prazo. Então, entre esse prazo total, cara, pode acontecer de tudo também, né? É, é, Entendeu? legal. Tem a outra pergunta? Não, era mais assim, você acha que com todos os trabalhos que você está fazendo, eu creio que você já começou, mas assim, para a gente mudar e os gringos, a gente diminuir essa dominância dos gringos aqui no dólar. Eu sei, é difícil tudo, mas acho que o trabalho você já está Cara, posso tá fazendo, falar? já Eu acho muito difícil. Vou te falar por né? quê. É muito difícil. Porque é o seguinte, cara, do movimento total que a gente tem muito movimento de player brasileiro, sim, player grande brasileiro, mas a maioria, através dos players brasileiros, né, são os próprios gringos que entram por essas corretoras aqui, né? Aham. Agora, o grande problema nosso no país, cara, hoje é um problema cultural. Para você inverter um posicionamento cultural como esse, para depois os caras começarem a entender esse mercado e tirar proveito desse mercado, é muito difícil. Então tem alguns exemplos, por exemplo, cara, eu tenho vários amigos, vários, é incontável aqui, incontável não, vai, sei lá, 30, 40 amigos assim. Não digo amigos, uns colegas, outros que a gente fala de vez em quando, um ou outro amigo mesmo, mas eu posso contar uns 40 profissionais, traders profissionais, que já passaram na minha vida ao longo desses 20 anos, que são caras que vivem um patamar de vida extraordinário. No Brasil, você vê. Eu conheço alguns traders que são assim. Eu conheço, por exemplo, uma moça que trabalha numa corretora no Brasil, que opera dólar também, e que ela ganha aí 300, 400 mil todos os meses. Ela faz isso. E ela tem 28 anos de idade. Mas é uma menina que já veio de um berço mais rico, se formou, fez o colégio, o médio nos Estados Unidos, fez a faculdade nos Estados Unidos e veio para o Brasil para ser uma CFO tão jovem de uma parte de uma corretora lá. E aí ela Aham. foi pra batalha ali e fala: não, esse negócio é o que eu gosto mesmo, e bota pra moer e é fera. E aí você vê no Brasil 10, 11, 12, eu acho que não tem muito mais do que isso, boas mesas proprietárias. Nos Estados Unidos, só em Nova York, só em Nova York. Nova York, você vê que é um pouquinho maior que São Paulo só. Só em Nova York tem mais de 1.000 mesas proprietárias. Você vai pro lado lá você vai pro lado lá da Califórnia, da Califórnia, eu não lembro os números, mas ali de Seattle, só em Seattle, cara, empresa menor, cidade menor, ali quase com o Canadá. Naquela região, mais 1.000 mesas proprietárias. Imagina os Estados Unidos inteiro. Agora, no Brasil, você vê o Nossa. Brasil inteiro com 10, cara, com 11, com 12. Né? Claro, a gente não sabe É, esses números, mas é pouco, eu acho que não chega a 20, sabe assim? é um Então abismo, né? A é diferença, né? cultura, cara.
É outra mente. Eu fui para os Estados Unidos agora, você está me acompanhando, você viu que eu fui com a Marina em novembro, não fui? Que eu até postei o Sim. negócio da estoque lá e tal. E aí, Aham. eu tô lá, os caras já estão me mandando mensagem. Ô, Herman, não sei o que, meu, vem aqui me ver e tal, não sei o que, já vou lá. Aí fomos lá num fundo de um amigo meu. Fui lá no fundo, então chegar lá, cara. Eu olhei assim, aí, sua mesa, tal, minha mesa é aqui. Tinha umas 23 ou 24 traders. Cara, tinha trader de 18 anos, cara. Cultura, Olha. cultural. 18 anos operando dinheiro pesado de fundo. Aí tinha uns de 30, de 40, de 50, mas tinham 20 e poucos. Falei, e aí, quanto que essa galera tá carregando aí? Falou, esse aqui só em futuro, cara, tá quase 1 bi. Esse aqui tá não sei o quê, isso aqui. Eu falei, caraca, velho. Então é cultural a parada. É diferente. A gente tá falando de uma economia aqui e de outra economiazinha merda aqui. A gente tá falando de uma cultura capitalista gigantesca aqui e de uma cultura aqui que poupança é bom. É muito difícil a gente chegar lá, cara. Acho que é muito difícil. É. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que na nossa bolsa mesmo, cara, ele tem oportunidades incríveis. Se você for operar, por exemplo, numa CME nos Estados Unidos, ou se for operar numa Euronext na Europa, com tudo que eu ensino, você vai voar. Mas é muito mais difícil do que no Brasil. Mas muito mais difícil. Aqui é mamão Uhum. com açúcar, cara. Aqui é você tá andando de kart, lá você tá de Fórmula 1. É muito. E tem gente que não vai bem aqui, quer ir bem lá, não tem como. Só para você ter uma ideia, tem ativos na CME, cara, que um PIP, que a gente fala, ou seja, um ponto nosso aqui de um mini contrato, que é dez reais, lá é US$ 1.000. Um ponto, US$ 1.000. Nossa. É só para cara muito grande, é US$ 1.000, um pontinho. Por isso que no Brasil foi criado os mini contratos. Era para pessoa física, o começo era só pessoa física. Só que aí ficou tão barato que as pessoas jurídicas começou a falar, opa, vou para isso aqui, vou meter volume nisso aqui. E daí fica aquela conversa que se o mini tem mais volume que o cheio. E agora já passou mesmo. O mini já tem mais volume. É. Por quê? É mais barato, tem mais liquidez, tem muita gente lá. Mas foi criado para pessoa física. E é barato de fato. Então os caras vêm só com o É. dedo e ganham muito dinheiro. Entende?